Aí. Pessoal, está gravando, então, novamente, bom dia a todos, né? Estamos aí na aula de Direito Civil do quarto semestre matutino e nós estávamos estudando os elementos da responsabilidade civil, né? Nós já vimos a conduta, né, culposa ou dolosa, dentro de uma responsabilidade subjetiva, e nós já vimos também que até a culpa e o dolo podem eventualmente ser dispensados na responsabilidade civil, no que é conhecido como responsabilidade objetiva. E mais para o final da aula de hoje, nós vamos aprofundar então essa responsabilidade objetiva, que é justamente uma responsabilidade civil que dispensa então o dolo ou a culpa, sendo exceção no sistema e, portanto, como exceção, dependendo de expressa previsão legal. E nós vamos ver hoje que o que subsidia essa teoria da responsabilidade civil objetiva, né, dispensando então o dolo ou culpa, é a chamada teoria do risco. Teoria do risco. E nós vamos ver também no ensejo a chamada teoria do risco integral, né, a teoria do risco integral, que se aplica aí na seara do direito ambiental e também na seara do direito nuclear, né? Então, é a exceção da exceção, digamos assim, né? A teoria do risco integral é a exceção da exceção, né? E, continuando o estudo dos elementos da responsabilidade civil, nós estudamos aí o nexo de causalidade, que é justamente o liame entre a conduta, né, que é o primeiro elemento da responsabilidade civil, com o dano, que é o terceiro elemento da responsabilidade civil. Né? Então, o nexo de causalidade, ele faz justamente a ligação entre a conduta e o dano, né? Pelo qual se verifica se a conduta, de fato, é apta o suficiente para fins de causar o dano, né? De gerar o dano à vítima. E esse liame, esse nexo de causalidade, ele é elemento da responsabilidade civil, então claramente ele tem que estar presente sempre. Veja que, seja responsabilidade subjetiva, seja responsabilidade objetiva, e mesmo na responsabilidade objetiva, o nexo de causalidade, ele tem que estar presente. Porque se não houver nexo de causalidade, nós não conseguimos ligar conduta ao dano ou dano à conduta. E se o dano, né, ainda que gerado, ele não for decorrente da conduta, né, não tem como, de modo algum, responsabilizar o autor da conduta. Então, o nexo de causalidade, ele tem que estar sempre presente, né? E se não ocorrer nexo de causalidade, também não tem responsabilidade civil, nem subjetiva e nem objetiva, porque não tem vínculo algum com a pessoa e o dano causado, com o agente ao dano causado. Então, o nexo de causalidade, ele é elemento essencial, ele tem que estar sempre presente aí. E nós vimos que esse nexo de causalidade, ele é explicado segundo algumas teorias diversas, né? A primeira que a gente estudou foi a teoria da equivalência dos antecedentes causais, de equivalência dos antecedentes causais, que é uma teoria que é adotada no direito penal, mas que não é adotada no direito civil. Inclusive, o direito civil tem um pouco de ojeriza a essa teoria dos equivalentes causais. Porque essa teoria de equivalência dos antecedentes causais, ela tem uma falha gravíssima, né? Que a gente já comentou, né? E que a gente está relembrando agora, que é o regresso ao infinito. Por quê? Pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, tudo que vier antes
é causa. De modo que isso permite a gente buscar antecedentes muito distantes e, como tudo que vier antes é causa, também reportar esses antecedentes, ainda que muito distantes, como causas, né? Por exemplo, né, e o exemplo é penal, porque essa teoria é adotada no direito penal. Um homicídio em que alguém dá um tiro em outrem, levando à morte esse outrem. Claro que isso é tipificado como crime, né, vai gerar responsabilidade penal, mas o homicídio é um ato ilícito bastante grave. Então, claro que também repercute como ilícito civil e também gera responsabilidade civil, porque quem matar o outro também será responsabilizado civilmente para que pague indenização para, se não aquele que morreu, já que morreu, né, aos seus, então, familiares, né? Indenização em razão aí da expectativa de vida, indenização aí em pensionamento aos familiares, em especial aos dependentes econômicos, e também, claro, todo o custeio de hospital, né, se for o caso, e de velório e enterro, né, todas as despesas, então, funerárias aí. E aí, pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, não apenas aquele que puxou o gatilho, mas quem vendeu a arma, quem fabricou a arma, quem fabricou a matéria-prima mineral, né, metal aí para a fabricação da arma, quem extraiu essa matéria-prima da natureza, né, permitindo aí um regresso ao infinito, né, buscando aí pessoas muito longe. Essa teoria adotada no direito penal, ela permite esse regresso ao infinito, e o direito penal ele tem que se valer de alguns estratagemas aí para evitar justamente esse regresso ao infinito, que são as teorias das concausas, né? Causas antecedentes, causas simultâneas e causas supervenientes, justamente para tentar evitar esse regresso ao infinito. Por conta desse problema, a gente viu que essa teoria não é adotada no direito civil, e o direito civil, então, ele passa a buscar teorias mais objetivas, mais diretas, né? E a partir dessa ideia, então, surgem duas outras teorias, né? A teoria da causalidade adequada, né? A teoria da causalidade adequada, e a terceira teoria, a teoria da causalidade direta. E aí existe uma divergência doutrinária quanto à teoria que é adotada no direito civil. E existem doutrinadores defendendo ambas as teorias, tanto a teoria da causalidade adequada, tanto a teoria da causalidade direta. E eu disse para vocês que, em razão dessa divergência, a gente defende aí a teoria que for mais adequada para o nosso caso concreto, em que nós estivermos aí atuando como advogado, né? A vítima do dano e que pleiteia indenização civil, é mais interessante defender a teoria da causalidade adequada, porque ela amplia um pouco o nexo de causalidade, abarcando mais situações e mais pessoas, imputando, então, responsabilidade a um maior número de pessoas. Se você é a vítima do dano e você, então, é o autor da ação de responsabilidade civil, quer receber dinheiro, é melhor você usar a teoria da causalidade adequada, porque você vai poder responsabilizar mais gente, né? E responsabilizando mais gente, vai ter mais gente para pagar indenização. Ao passo que ao réu,
ao autor do ato ilícito e réu da ação de indenização, é mais interessante alegar, se defender, aduzindo a incidência da teoria da responsabilidade direta. Porque a teoria da responsabilidade direta, ela restringe o número de possíveis autores do fato, né? Ela restringe o número de possíveis autores do fato, à medida que ela entende apenas como conduta aquela que diretamente mesmo causou dano, né? Excluindo todas as demais, né? Então, ao restringir o número de possíveis condutas e possíveis autores, eventualmente um autor do fato, né, o réu da ação, poderá ser, então, excluído dessa responsabilidade civil. A tendência, pessoal, por uma questão de objetividade, é que prepondere que o direito civil adota a teoria da responsabilidade direta, com base no artigo 403 do Código Civil, né? Então, a tendência aí é que se adote a teoria da responsabilidade direta. Só é conduta e, portanto, só é causador do dano aquela conduta e aquela pessoa que esteja diretamente relacionado a esse dano. Então, no exemplo que a gente comentou, é só quem de fato puxou o gatilho, né? Só quem de fato puxou o gatilho poderá ser responsabilizado pelo homicídio e processado civilmente para fins de pagamento da indenização. Qualquer outra pessoa, ainda que eventualmente tenha contribuído com o fato, não será responsável por ele, né? Não terá que pagar a indenização por ele aí. E, ao final da aula, nós começamos o nosso estudo do dano, né? Nós começamos o nosso estudo do dano, que é o terceiro elemento da responsabilidade civil. E a gente viu que esse dano, ele se processa ou é analisado segundo vários aspectos, né? Por exemplo, em sua vertente material, né? Em que há a lesão de um bem material, de um bem que tenha principalmente valor econômico e que seja também tangível, palpável, ou seja, que a gente pode pegar, né? E dentro desse aspecto material, nós vimos que o dano ele se divide em dano emergente, que é o que a pessoa de fato perdeu, né? Teve lesado ou destruído, materialmente falando, de fato o que a pessoa perdeu, ou ele poderá ser na modalidade, então, de lucros cessantes, que é o que a pessoa deixou de ganhar, E o exemplo que eu dei para vocês foi um acidente automobilístico, né, em que foi vitimado um motociclista. A moto restou destruída e a gente, então, entrou com a ação de indenização, pleiteando justamente o dinheiro correspondente ao valor da moto. Isso é dano emergente. Além de todo o tratamento médico que esse motociclista custeou para se recuperar do acidente. E como ele custeou, ele pagou, ele perdeu esse dinheiro, o tratamento médico também é dano emergente. Além disso, nós comentamos com vocês que o motociclista ele ficou impossibilitado de trabalhar. Ele era um mototaxista, sem carteira assinada, portanto autônomo, e apenas fazendo as suas corridas de moto é que ele tinha, então, a sua remuneração, a sua renda. E ele ficou 2 meses impossibilitado de trabalhar, então ele deixou de receber essa renda.
Como ele não tinha carteira assinada, ele não foi afastado pelo INSS, ele não recebeu auxílio doença acidentário, então ele ficou sem ganhar. E a gente, então, pleiteou esses 2 meses de remuneração, também a título de indenização por danos materiais. Mas se é algo que ele deveria ganhar e deixou de ganhar, não chegou a perder, mas ele deixou de ganhar, essa modalidade de indenização se adequa aí aos chamados lucros cessantes. Lucros cessantes, né? Isso é dano material, né? Ou emergente, que é o que perdeu, ou lucros cessantes, que é o que deixou de ganhar. Mas, além dessa modalidade de dano material, que se subdivide a dano emergente e lucro cessante, nós também temos uma outra modalidade de dano, que é o dano extrapatrimonial, extramaterial, que vai, na verdade, além do dano material, que vai além do dano patrimonial. Esse dano extrapatrimonial, extramaterial, ele também tem uma subdivisão interna. E a primeira modalidade que a gente viu é o dano estético. É o dano estético. O dano estético, ele é um dano extramaterial, extrapatrimonial, porque ele não gera uma lesão a bem, né, a bem material. Ele gera, na verdade, uma lesão ao próprio corpo da vítima, no próprio corpo da vítima. Agora, veja, não é qualquer lesão que terá aptidão para gerar um dano estético, né? Nós vimos que existem requisitos para fins de que uma lesão possa ser classificada como dano estético e passível de indenização por esse dano estético. Primeiro requisito é que seja uma lesão permanente, né? Que seja uma lesão permanente. Porque se for temporária, se for passível de cura, ela vai sumir, né? Ela vai sumir e não vai deixar vestígios ou deixar sequelas a ponto da gente poder classificá-la como dano estético. O segundo requisito é que seja também em local visível, né? Porque se for em local em que as roupas cobrem, que não fiquem à vista de terceiros, também não há que se falar em dano estético se ninguém vê essa lesão. Então tem que ser também lugar visível, principalmente, né, com grande aptidão de causar dano estético na face. Né? Então, uma cicatriz na face, né? Uma alteração aí morfológica na face. Né? E o terceiro requisito é que essa lesão visível também seja apta de causar alguma repulsa ao terceiro. Né? Seja apta de causar alguma repulsa em terceiro. Porque, ainda que visível, se é pequena ou se é ínfima, ou se não gera uma repulsa ao terceiro, como uma mera marquinha, uma mera cicatriz aí, também não tem aptidão aí de causar dano estético. Né? E esses são os 3 requisitos que devem ser conjugados simultaneamente, cumulativamente, para que haja se falar em dano estético. Então, que seja uma alteração morfológica permanente, em local visível e que causa repulsa a terceiro aí. Se faltar qualquer um desses elementos, não há que se falar propriamente em dano estético. Né? Então veja que não é qualquer lesão que vai de fato causar um dano estético e permitir que se pleiteie uma indenização por dano estético. Né? No caso do acidente, a pessoa ficou com diversas cicatrizes na perna por conta de lesão e fratura exposta, e também por conta do próprio tratamento médico empregado, que foi a utilização daquela gaiola para fixação dos ossos, né, no local correto,
e poder calcificar também de forma correta. Além de cicatrizes por ralados aí bem profundos e queimaduras bem profundas nos membros superiores, né, nos braços aí e nas mãos, né, que são claramente locais visíveis. No rosto, né, esse acidente automobilístico que eu dei de exemplo, em razão do uso do capacete, não teve qualquer tipo de lesão. Mas as pernas, né, e os braços, que são locais visíveis, ficaram com lesões permanentes, né, em locais visíveis, com um aspecto, de certa forma, repugnante aí, o que permitiu pleitear indenização por dano estético. O valor alcançado não foi tão grande, né? O valor alcançado não foi tão grande, em razão de também não ter sido tão grandes as sequelas estéticas permanentes que remanesceram, mas foi possível receber a indenização por dano estético. É o que a gente vai estudar a partir de agora. Existe uma outra modalidade de dano extrapatrimonial, extramaterial, que é o chamado dano moral, né? Que é o chamado dano moral. E a gente vai estudar a partir de agora, então, o dano moral. Uma observação que a gente já fez é que, inicialmente, o dano moral e o dano estético, eles não eram dissociados na jurisprudência, né? A jurisprudência entendia que era um dano só, né? E que a lesão estética estava, portanto, abarcada ao dano moral, né? E condenando, então, o autor do fato a pagar a indenização por dano moral, já se estava, então, suficientemente indenizando também o dano estético. Porém, né, a jurisprudência foi alterada e o STJ já pacificou a ideia de que dano moral e dano estético são duas modalidades autônomas de indenização e elas não se confundem. E, portanto, é possível, a partir de um mesmo fato, ter, na verdade, 4 possíveis danos e 4 possíveis indenizações. 2 materiais e 2 extramateriais, completamente autônomas entre si, né? Que é o dano emergente e o lucro cessante em aspecto material, e o dano estético e o dano moral em aspecto extramaterial, extrapatrimonial. Então, de um mesmo fato, a gente tem 4 possíveis modalidades de dano e 4 possíveis, então, modalidades de indenização. O dano emergente, o lucro cessante, o dano estético e o dano moral. Então, dano estético e dano moral não se confundem, são modalidades autônomas de indenização. E isso é o que a gente tem pacificado aí na doutrina da jurisprudência. Essas 4 modalidades autônomas de indenização. Bom, pessoal, o nosso objeto de estudo na aula de hoje vai ser o dano moral, né? Nós vamos aprofundar o nosso estudo no dano moral. No entanto, eu não posso deixar de comentar com vocês, né, relembrar com vocês, que atualmente a doutrina vem defendendo a ideia de uma 5ª modalidade de indenização, também autônoma em relação às 4 antecedentes, né? E que, portanto, como 5ª modalidade de indenização, ela também não se confunde com nenhuma delas, nenhuma das 4 anteriores, e nem mesmo com o dano moral, que é a 5ª modalidade defendida pela doutrina, chamada de desvio produtivo ou perda de tempo útil, né? Desvio produtivo ou perda de tempo útil. Desvio produtivo ou perda do tempo útil.
Em que pese a doutrina vir defendendo essa quinta modalidade autônoma de indenização, ela ainda é bastante incipiente, né? Ela não tem grandes reflexos ainda, pelo menos na jurisprudência, né? A jurisprudência não vem acatando essa quinta modalidade autônoma de fato, né? Não vem condenando a indenização por essa quinta modalidade de fato. E ela, pessoal, encontra mais respaldo dentro do direito do consumidor, né? Ela encontra mais respaldo aí dentro do direito do consumidor. Quando, então, por uma omissão do fornecedor, o consumidor é obrigado aí a despender grande parte do seu tempo na tentativa de solução de problemas causados pelo próprio fornecedor, né? E essa teoria surgiu em razão daquele SAC, né? Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? Através do 0800, em que o consumidor ligava uma vez, não era atendido, e ligava uma segunda vez. Quando era atendido, para ser atendido, ficava horas pendurado aí no telefone, aguardando atendimento, e nesse telefone era transferido de setor para setor, sem que nenhum deles resolvesse. E aí o consumidor tinha que ligar novamente, por várias vezes, anotando diversos protocolos, não conseguia resolver o seu problema, tinha então que fisicamente ou procurar a empresa ou procurar o PROCON, que era o órgão de atendimento do consumidor, de modo que existia uma verdadeira via crucis, né, para que o consumidor então conseguisse a efetivação do seu direito, e se não conseguisse através do SAC ou do PROCON, extrajudicialmente, era obrigado então a promover ações judiciais, e aí tinha que procurar advogado, e no fórum, realizar diversas audiências para, então, obter a solução do seu caso concreto e ser indenizado de problemas consumeristas. A partir dessa via crucis aí, que fazia com que o consumidor perdesse um tempo muito grande na busca de solução de problemas consumeristas causados, omitidos pelo fornecedor, a doutrina começou a pensar, então, que o consumidor, ao empregar esse tempo para a solução de problemas, ele deixava de ter aquele tempo disponível para ele, para poder empregar em qualquer outra situação, estudando, trabalhando, ficando com a família. E o tempo não volta, o tempo não é devolvido a esse consumidor. E se não é devolvido, se o tempo não volta, tem que ser, na verdade, então, indenizado. E foi a partir, então, desses fundamentos que surgiu, então, a teoria e a quinta modalidade autônoma de indenização, que é o desvio de tempo produtivo ou tempo perdido, né? Em que se indeniza, então, justamente a perda desse tempo, né? Em que o consumidor fica preso ao fornecedor, tentando aí resolver os problemas, não conseguindo a solução desses problemas, mas, claro, não dispondo mais desse tempo para qualquer outra atividade sua, estudo, trabalho ou família. E como o tempo não volta, ele tem que ser indenizado. A doutrina defende como modalidade autônoma, a jurisprudência ainda não vem aceitando como modalidade autônoma, e, na verdade, a jurisprudência, ela joga essa perda de tempo, né? Ela reconhece a perda de tempo, mas ela joga essa perda de tempo como indenização por dano moral, né? Não reconhece uma modalidade autônoma ainda, né? Usa toda essa fundamentação de perda de tempo para condenar e liquidar o dano moral, né? No entanto,
a doutrina já vem se posicionando com bastante força aí, no sentido de que isso seria, na verdade, uma modalidade autônoma. Então, poderia sim condenar os fornecedores por dano moral, poderia sim, mas também poderia, então, condenar os fornecedores também pelo desvio produtivo, né? Também pelo desvio produtivo, de modo que se teria um valor pelo dano moral e um outro valor, então, pelo desvio produtivo, né? Nas minhas ações aí consumeristas, em que eu represento o consumidor contra fornecedor, eu sempre peço, né, cumulativamente, a condenação por dano moral e também a condenação por dano pelo desvio produtivo aí. Já consegui algumas, mas na grande maioria eu perco aí, né? Na grande maioria eu perco, né? Em primeiro grau, no juizado de Jales, acaba ganhando, né? Porque o doutor Fernando, juiz aqui de Jales, mas originário aí de Santa Fé, ele é um árduo defensor da teoria do desvio produtivo, né? Inclusive era a tese de mestrado do doutor Fernando. Mas em grau de recurso, né? Se o magistrado aí, ao julgar em grau de recurso, não comungar com essa ideia, né, de desvio produtivo, ele acaba juntando tudo no mesmo barco, né, como indenização por dano moral, não dando uma nova indenização por desvio produtivo. Bom, pessoal, mas essa é a tendência, né? Essa é a tendência, e é um tema bastante interessante aí para quem quiser também realizar um trabalho científico, como iniciação científica, ou participação do SEMPEX, ou do Fórum Científico aí do Unifunec, né? Bom, e agora então, pessoal, a gente pode iniciar a nossa matéria de hoje, a nossa matéria nova aí, que é o estudo, então, do dano moral. Nós vamos estudar especificamente, né, aí, o dano moral. Bom, eu não sei os amigos, mas eu não estou vendo material, eu estou vendo o senhor. Sim, então, a gente vai começar o material agora, né? Porque tudo que a gente falou agora foi da matéria da aula passada, da revisão, né? Foi uma revisão para a gente situar a nossa matéria. O material, ele vai a partir de agora, que é a matéria nova. Então, aproveitando o ensejo aí do Vinícius, né? Vamos lá, então, começar aí o nosso estudo do dano moral, e aí eu compartilho, então, o material com vocês, né? Então, a partir de agora, a nossa matéria nova aí, né? O estudo, então, do dano moral. Bom, pessoal, então vamos lá. Começando o estudo do dano moral. Olha só, a gente hoje tem essa ideia de dano moral muito consolidada. Então, pode dar a falsa impressão que sempre a doutrina e a jurisprudência brasileira admitiram a indenização por dano moral. Isso é uma falsa verdade, porque se a gente for analisar cronologicamente, essa ideia de dano moral e indenização por dano moral, ela é relativamente recente. Ela é relativamente recente. E ela foi, na verdade, trazida para o ordenamento jurídico brasileiro apenas com a Constituição Federal de 1988, né? Então, o dano moral, formalmente, ele só existe no Brasil com a Constituição Federal de 1988 e a partir dela. Então, é algo que já está bastante consolidado, mas que não é algo antigo, né? É algo relativamente recente.
antes da Constituição Federal de 1988, nós até tínhamos uma construção de dano moral, mas era uma construção, na verdade, doutrinária, porque não havia nenhum dispositivo legal, nenhum dispositivo constitucional que previsse expressamente o dano moral e a indenização por dano moral. E a doutrina construía, então, o dano moral e dizia que, apesar do Código Civil de 1916 não prever o dano moral, ele também não proibia. Então, se, apesar de não prever, ele não proibia, não era proibido o dano moral no Brasil. Mas, tudo bem, não era proibido, mas também não tinha previsão expressa no sentido de permitir a indenização e a condenação por dano moral. Então, na verdade, a jurisprudência ela ainda não era firme, né, dentro dessa ideia de dano moral. A doutrina, então, defendia o dano moral, dizendo que o Código Civil, apesar de não prever, não proibia, mas por não ter expressa previsão, a jurisprudência não admitia como algo consolidado, como algo pacífico, a ideia do dano moral ou a indenização por dano moral. Somente, então, com a Constituição Federal de 1988, especialmente aí nos artigos 5º, inciso 5, 9 e 10, né, é que passou-se a ter previsão, então, expressa no ordenamento jurídico brasileiro a respeito do dano moral. E é interessante notar que, no âmbito jurisprudencial, foi-se, então, admitido o dano moral, justamente por um tribunal que foi criado também pela própria Constituição Federal de 1988, que foi o STJ, né? Então, o STJ aí é que criou toda a jurisprudência por trás do dano moral. Isso não foi à toa, né? Porque o STJ ele foi criado pela Constituição Federal de 88 e foi a Constituição Federal de 88 que primeiro trouxe, então, um dispositivo expresso a respeito do dano moral. E aí, o tribunal criado pela Constituição é que criou também a jurisprudência a respeito do dano moral. Então, na verdade, tudo que a gente tem hoje construído aí a respeito do dano moral, ele adveio a partir de 1988, com a previsão da Constituição e com a criação do próprio STJ. Né? A gente pode dizer que o dano moral aqui no Brasil, ele é uma construção originária do STJ. Foi o STJ, jurisprudencialmente, que construiu todo o arcabouço do dano moral. E a partir da Constituição Federal de 88, dessa construção pelo STJ, o dano moral se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência. Né? E quando veio, então, o Código Civil de 2002, substituindo o antigo Código Civil de 1916, o atual Código Civil de 2002 trouxe previsão expressa no sentido de permitir, então, a indenização pelo dano moral. E essa previsão expressa, pessoal, está no artigo 186 do Código Civil, que diz para a gente, olha lá, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, vírgula, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Veja que o artigo 186, ele traz expressamente a previsão, reconhecendo a possibilidade do dano moral e a indenização por dano moral, dizendo que quem comete dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e, portanto, vai ter que indenizar esse dano, ainda que exclusivamente moral.
O artigo 186 fez questão de trazer expressamente esse aposto, ainda que exclusivamente moral, para colocar uma pá de cal de vez, né, na discussão, no assunto, e dizendo que expressamente existe dano moral. E veja que o termo exclusivamente, ele foi propositadamente colocado no artigo para que não haja discussão no sentido de que o dano moral é sim uma modalidade autônoma de dano. Porque ainda que ocorra só dano moral, nenhum outro tipo de dano, nem dano material emergente, nem dano material lucro cessante, nem dano extramaterial estético, só dano moral, exclusivamente dano moral, ele é passível sim de indenização, né? Então, o artigo 186 do Código Civil, além de prever expressamente a existência do dano moral, quando trouxe o termo exclusivamente, ele prevê também que esse dano moral é sim uma modalidade autônoma e independente de dano e de indenização. E, consequentemente, a gente não tem mais dúvida alguma quanto à existência do dano moral no ordenamento jurídico brasileiro. E, claro, se vocês forem fazer um trabalho ou fazer uma petição fundamentando o pedido e a indenização por dano moral, os dispositivos base são sempre artigo 5º, inciso 5º, 9º e 10º da Constituição e artigo 186 do Código Civil, né? E a citação desses dispositivos é que fundamentam, então, o pedido por dano moral. Artigo 5º, inciso 5º, 9 e 10 da Constituição e artigo 186 do Código Civil. No entanto, pessoal, apesar desses dispositivos dizerem expressamente da existência do dano moral no ordenamento jurídico brasileiro e, claro, do dever de se indenizar também o dano moral, veja que, infelizmente, esses dispositivos não conceituam o que é dano moral. Eles dizem que existe, mas eles não conceituam, eles não dizem o que é dano moral. E esse conceito, na verdade, coube, então, à doutrina e à jurisprudência, né? Quem, então, conceitua, explica, define o que é dano moral é a doutrina e a jurisprudência. Principalmente a jurisprudência do STJ. O conceito de dano moral advém aí da jurisprudência do STJ. E o STJ conceituou dano moral como lesão a direito da personalidade. O dano moral é uma lesão a direito da personalidade, de modo que só a falar em dano moral e, portanto, só a falar em pagamento de indenização por dano moral se de fato houver uma lesão de direito à personalidade, né? Precisa configurar uma lesão a direito à personalidade para que se tenha, então, dano moral. E o que é direito da personalidade? Direito da personalidade são direitos inerentes à própria pessoa humana, em que o ser humano tem esses direitos pelo simples fato dele ser um ser humano, né? E, portanto, são direitos inerentes ao próprio ser humano, que todo ser humano tem pelo simples fato de ser um ser humano, Ai. Bom, e quando a gente traz essa definição de direitos da personalidade, nós percebemos, na verdade, que é um outro nome
mas para direitos que já são muito conhecidos por nós, seres humanos, né? E principalmente por nós, estudantes e operadores do direito. Por quê? Apesar de ter nomes diferentes, esses direitos, eles são estudados em vários ramos do ordenamento jurídico, né? Começando lá pelo direito constitucional, em que o que nós estamos aqui chamando de direitos da personalidade, lá no direito constitucional, são chamados de direitos fundamentais. E vocês, no quarto semestre, estão justamente estudando esses direitos fundamentais na disciplina chamada Direito Constitucional. E vocês já viram que existem os direitos fundamentais individuais, previstos no artigo 5º. Vocês já viram que existem os direitos fundamentais sociais ou coletivos, previstos aí no artigo 6º, 7º e 8º, e vocês já viram que existem até direitos transindividuais ou difusos, previstos esparsamente na Constituição, mas principalmente no artigo 25 da Constituição, que são direitos aí relacionados ao meio ambiente sustentável, né? Todos esses direitos fundamentais, e em especial os direitos fundamentais individuais, chamados de fundamentais e individuais no direito constitucional, para a gente aqui no direito civil, são direitos inerentes à personalidade, são direitos da personalidade aí. E quais são eles? Direito à vida, direito à integridade física, direito à imagem, direito à honra subjetiva e à honra objetiva, né? Os direitos fundamentais individuais, principalmente eles do direito constitucional, são transportados para a gente aqui no direito civil com o nome de direitos da personalidade e tutela aí a vida, a integridade física, a imagem, a honra subjetiva e a honra objetiva aí. Aqui a gente está colocando aqui que ainda não viram os direitos difusos, mas verão, com certeza verão aí. Se não verem aí em direito constitucional, fiquem tranquilos que vocês terão uma matéria própria para isso lá no 5º ano, chamado direitos difusos, né, ou direitos coletivos. Na verdade, o nome da disciplina é tutela dos direitos difusos ou direitos coletivos, né? É uma matéria mais de âmbito processual, mas para poder trabalhar essa matéria de âmbito processual, que é a tutela de direitos difusos e coletivos, o professor responsável ele vai ter que fazer uma introdução dos direitos difusos. Então, fiquem tranquilos que vocês vão estudar sim, né? E também vocês estudarão essa disciplina, né, esse conteúdo, né, que é os direitos difusos, dentro da matéria de direito do consumidor, né, porque o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 103 e seguintes, ele tutela também os direitos difusos, né. Então, podia ter estudado agora. Se não estudaram ainda em constitucional, vocês terão outras oportunidades em direito do consumidor, no estudo do artigo 103 e seguintes, e também na disciplina tutela dos interesses difusos e coletivos, na qual, na verdade, vocês estudarão aí os meios de tutela desses direitos difusos, como a ação civil pública, como a ação popular, como a ação de improbidade administrativa, como mandado de segurança coletivo, que são todos diplomas normativos ou institutos normativos e processuais para a tutela desses interesses difusos aí, né? Então, fiquem tranquilos que vocês vão
estudar. Não dá para a gente, em direito civil, de responsabilidade civil, estudando dano moral, estudar direitos difusos propriamente ditos, né? Porque isso vai, na verdade, gerar um desvio muito grande na nossa disciplina. No entanto, mesmo a gente aqui em direito civil, responsabilidade civil, estudando o dano moral, nós precisaremos nos valer dessa ideia de dano difuso, né, ou dano coletivo, aí, no estudo do dano moral coletivo. Né? A gente vai estudar mais para frente aí o dano moral coletivo. E aí a gente retoma um pouco essa ideia, então, de direitos difusos, de direitos transindividuais, para estudar o dano moral coletivo aí. Mas isso vai ficar mais para o final da nossa aula mesmo. Bom, pessoal, e esses mesmos direitos que a gente está chamando aqui de direitos da personalidade, eles também são estudados em uma outra disciplina dentro da academia do direito, né? Dentro da vida acadêmica no direito, que são os direitos humanos, né? Esses direitos aqui da personalidade, eles também têm respaldo aí dentro dos chamados direitos humanos, né? Só que essa terminologia aí de direitos humanos, ela é mais utilizada numa seara internacional. Então, quando a gente vai trabalhar com diplomas normativos internacionais, principalmente aí com tratados internacionais, ou através de uma organização internacional, como é a ONU, como é a Cruz Vermelha, né, como é a Unicef, aí a gente utiliza mais essa denominação de direitos humanos. Né? Direitos humanos portanto, algo que remete ao plano internacional. É algo que remete ao plano internacional. Mas, ainda que seja algo que remete ao plano internacional, ou ainda que seja algo previsto em diplomas normativos internacionais, na verdade, são os mesmos direitos. Né? O que eu quero dizer com isso? Que muda o nome, muda a matéria, muda até o local de previsão desses direitos. Mas, na prática, são todos eles os mesmos direitos, porque são direitos inerentes aos seres humanos, que os seres humanos têm pelo simples fato de ser seres humanos. Nós chamaremos de direitos fundamentais na seara constitucional. Nós chamaremos de direitos da personalidade na seara civil. E nós chamaremos de direitos humanos na seara internacional. Mas são os mesmos direitos aí. São os mesmos direitos. Então, nós não temos propriamente uma diferença de conteúdo, né? Nós não temos propriamente uma diferença de direitos em si. O que nós temos é uma diferença de nomenclatura, de disciplina que trabalha e local de previsão. Mas, em relação ao conteúdo, né, e aos direitos protegidos, são os mesmos. Direito constitucional chama direito fundamental, direito civil chama direito da personalidade, e direito internacional chama de direitos humanos. Mas são todos os mesmos direitos aí, inerentes aos seres humanos, né, e, portanto, decorrentes do simples fato de sermos nós seres humanos. E, consequentemente, todos nós, pelo simples fato de sermos seres humanos, temos esses direitos e temos também o direito ou a garantia de termos esses direitos protegidos pelo ordenamento jurídico e pelo Estado e de ser humano para ser humano. Né? Pessoal, e aí fica uma diferença que é clássica dentro do direito constitucional, que isso provavelmente vocês já estudaram aí, porque é a matéria do quarto semestre de direito constitucional. A diferença entre direito e garantia. Direito é a previsão descritiva, né? É o que se tem. E garantia é a proteção desse direito, né? Garantia é a proteção desse direito.
né? Então, o direito fundamental, o direito à personalidade, o direito humano, ele traz uma norma descritiva que é a concessão do direito. E, além disso, decorre incitamente também a própria garantia, porque não basta o Estado dizer quais são os direitos. O Estado ele tem que, na verdade, proteger esses direitos, garantir que os seres humanos tenham de fato e exerçam de fato esses direitos aí, né? Então, há distinção entre direito e garantia aí. Bom, mas nós não faremos esse estudo amplo dos direitos fundamentais, né, dos direitos humanos, porque isso vocês vão fazer nas matérias respectivas, constitucionais e direito internacional e direitos humanos. Nós faremos um estudo, na verdade, focado ao que normalmente se tem dentro dos direitos à personalidade, que é o direito à vida, que é o direito à integridade física, que é o direito à imagem, que é o direito à honra subjetiva e o direito à honra objetiva. Grande parte desses direitos, eles têm uma conceituação inerente, né? A gente sabe o que é o direito à vida, né? A gente sabe o que é o direito à vida. Agora, é interessante notar que a proteção à vida, ela é feita em dois aspectos, né? A proteção à vida, ela é feita em dois aspectos. Por quê? Porque a vida se protege quando não se viola a vida, quando não se mata, né? Então, quando você está não matando, quando você está se omitindo e praticar uma conduta que atenta à vida, você, claro, está protegendo a vida também. Mas, para que a vida de fato seja protegida, não basta aí essa conduta omissiva de não matar. É necessário, na verdade, que se tenha uma conduta comissiva. Não no sentido de matar, mas no sentido de conceder os meios mínimos para que se tenha uma vida digna. E somente então, concedendo os meios mínimos para que se dê uma vida digna, é que de fato se tem proteção da vida. Porque vida não é vida por si, vida é vida à medida que essa vida seja exercida com dignidade. E para que se tenha uma vida, então, com dignidade, precisa dos meios mínimos para que essa vida seja com dignidade. E a partir dessa ideia é que surgem todos os direitos sociais. Porque os direitos sociais, eles estão lá para que se garanta uma vida digna. E para quem quer estudar com mais profundidade os direitos sociais, quer verificar quais são os direitos sociais, basta a leitura do artigo 6º da Constituição, porque é o artigo 6º que traz todo o rol de direitos sociais. E a gente tem lá, dentro dos direitos sociais, por exemplo, a alimentação, porque só apenas concedendo alimentação ou permitindo acesso à alimentação é que você vai garantir a subsistência da vida e uma vida com dignidade. Está lá no artigo 6º, o direito à moradia, porque é apenas dando direito à moradia, dando acesso à moradia, tendo moradia, é que as pessoas vão ter, de fato, uma vida digna. Porque viver na rua ou viver aí em albergues, né, não é o mínimo de vida digna, não se garante o mínimo de privacidade aos seres humanos, para que nós, seres humanos, podemos aí, né,
florescer em todos os aspectos da nossa consciência, do nosso intelecto aí. Está lá no artigo 6º, a educação, porque é a educação que permite, na verdade, uma vida com dignidade, um desenvolvimento dessa vida. Está lá no artigo 6º, a saúde, né? Porque para que se tenha vida digna, precisa ter acessos aos tratamentos de saúde, né? Que, se não curem, a menos geram um tratamento aí paliativo, suprimem a dor, né, e permita que essa pessoa possa ter uma vida com dignidade aí, né? Quem está sofrendo dores crônicas, dores constantes, evidentemente não vai poder florescer como ser humano, desenvolver o seu intelecto, vai ficar preso, remoendo aquela dor, né? E vai ter, portanto, uma restrição muito grande à sua própria vida, aí, ou às suas atividades diárias, né? Não precisa ter acesso à saúde. Tá lá no artigo 6º também o lazer, né? A gente só tem vida digna se a gente tiver aí lazer. Olha só, né? A pandemia aí restringiu a nossa circulação, né? E a gente não pôde, então, sair das nossas casas, e muitas atividades foram restritas, o convívio social, convívio familiar, né? Atividades culturais foram restritas, né? E aí, né, o segundo grande mal da pandemia é uma instalação de uma depressão generalizada dentro da sociedade, porque a gente não teve acesso ao lazer, a gente não teve acesso à cultura. Então, é claro que para que a gente floresça enquanto ser humano, a gente precisa da cultura, a gente precisa do lazer, né? Então, são aspectos que geram o que trazem dignidade à vida ao ser humano aí. Pessoal, claro, como eu disse para vocês, nós não vamos fazer esse estudo geral aí, a gente não vai fazer esse estudo geral, porque esse estudo geral, ele é do direito constitucional, ele é do direito internacional, ele é de uma disciplina dos direitos humanos. Nós estamos focando, né, e nós vamos focar o nosso estudo para a seara civil aí, né? E, pessoal, dentro da seara civil, essa ideia de vida e de vida digna, né, necessidade mínima para se obter aí uma vida digna, gerou na seara civil a famosa teoria do patrimônio mínimo, né? Teoria do patrimônio mínimo. E essa teoria do patrimônio mínimo, ela foi cunhada aqui no Brasil pelo Dr. Edson Fachin, enquanto ele era advogado e professor de Direito da Universidade Federal do Paraná, campus de Curitiba, né? E quem tiver a oportunidade de ir para Curitiba, aí, vale a pena conhecer o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, né? Ele fica na Praça Central de Curitiba, de um lado aí o prédio da Universidade Federal do Paraná, onde fica a Faculdade de Direito, e do outro lado da praça, o Teatro de Curitiba. E todas as movimentações sociais, né, manifestações aí que a gente vê na televisão em Curitiba, são realizados nessa praça, diante desse prédio histórico aí da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E hoje, o Dr. Edson Fachin, ele é ministro do STF, e muitos dos méritos que levaram ele a ser nomeado a ministro do STF é por conta dele ter criado essa teoria do patrimônio mínimo, né? E a teoria do patrimônio mínimo nada mais é do que a proteção da vida com dignidade, a garantia de um mínimo de patrimônio para que se tenha uma vida com dignidade. E a partir dessa teoria do patrimônio mínimo, nós temos vários efeitos aí jurídicos. Primeiro efeito, salário mínimo, né? Primeiro efeito, o salário mínimo. O salário mínimo, né, é o mínimo que alguém pode receber, ou que alguém deve receber no Brasil aí.
Claro que isso é uma ideia prospectiva, né? É algo ideal ainda, mas a gente almeja que isso se constitua aí. E veja que o salário mínimo, ele é salário mínimo porque ele é o mínimo que a pessoa precisa, é o mínimo que a pessoa precisa para ter acesso, né, em tese, idealmente, a todos os bens patrimoniais necessários aí para a sua vida digna, podendo custear alimentação, moradia, vestuário, lazer, cultura, saúde, enfim, né? A gente sabe que, infelizmente, o salário mínimo não permite tudo isso, mas a ideia por trás do salário mínimo é que permitisse, né? E claro que se fosse, de fato, permitir tudo isso, o salário mínimo ele tinha que ter um valor muito mais alto, né? Mas a ideia do salário mínimo é justamente permitir um patrimônio mínimo para garantia, então, de uma vida digna, com acesso a todos esses direitos sociais aí: cultura, lazer, educação, vestuário, saúde, remédio, alimentação, moradia, enfim. Né? E uma outra decorrência muito interessante dessa ideia de patrimônio mínimo, né, garantia de um patrimônio mínimo, é a impenhorabilidade do bem de família, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Provavelmente vocês ainda não estudaram na seara civil, né, e também não estudaram ainda na seara processual, mas todo mundo aí já deve ter ouvido falar na famosa impenhorabilidade do bem de família, pela qual, se o devedor possui como único bem imóvel o imóvel onde ele reside, né, a sua casa, esse imóvel não vai poder ser penhorado para responder pelas dívidas. Então, o devedor deve, não nega, mas também não paga, porque se ele tem como único bem o imóvel onde ele mora, esse imóvel não vai poder ser penhorado para responder pelas dívidas. E aí vocês vão me perguntar: professor, mas e o coitado do credor? O que ele faz? Nada. A dívida permanece, a dívida não prescreve, então a dívida permanece, ele continua sendo credor, ele continua tendo o direito de receber aquele valor, e o devedor continua sendo devedor, continua tendo a obrigação de pagar por aquela dívida, mas o bem imóvel em que o devedor reside não vai ser penhorado, não vai ser vendido e não vai ser usado para pagar a dívida. Então, a dívida permanece, o devedor continua morando na casa e nada acontece. E por que nada acontece? Em razão da impenhorabilidade do bem de família, trazida aí pela Lei 8.009 de 90, que tem como base a ideia da proteção do patrimônio mínimo. Porque a casa da pessoa e a manutenção da casa da pessoa é o mínimo que ela precisa para poder ter uma vida digna. Porque se a casa pudesse ser penhorada e vendida, quem comprasse a casa ia retirar o devedor lá de dentro. E se o devedor não tem outro imóvel, aquele era o único imóvel que ele tinha para fins de moradia, esse devedor então vai ser despejado e vai passar a residir então na rua, né? Vai passar a residir na rua. E residir na rua não é garantia de dignidade nenhuma aí, né? E para que isso não ocorra, a legislação então torna o bem imóvel com fins residenciais, desde que seja o único bem de família e, portanto, impenhorável, né? Então, essa impenhorabilidade do bem de família, do imóvel residencial, ele é uma proteção à vida. Em última análise, ele é uma proteção à vida, porque se quer, na verdade, manter a vida, mais uma vida com dignidade aí,
uma vida com dignidade. Então, é bastante interessante, né, essa empenhorabilidade do bem de família, porque ela decorre, na verdade, de um bem maior, que é a proteção à vida e a vida com dignidade. Agora, pessoal, quando a gente escuta no dia a dia a respeito dessa empenhorabilidade do bem de família, é porque algo deu errado, né? É porque, na verdade, o bem de família, na verdade, foi penhorado, né? Se ele não é penhorado, não tem nem por que lembrar desse instituto, né? A gente só vai lembrar desse instituto, que é a empenhorabilidade de bem de família, quando algo deu errado e ele foi penhorado, né? E pode, eventualmente, isso acontecer? Pode, porque a empenhorabilidade de bem de família, ela não é algo absoluto, né? Ela não é algo absoluto. E existem, então, exceções que permitem, sim, a penhorabilidade desse bem de família, né? E penhorando o bem de família, ele vai ser alienado, ele vai ser vendido, né? O dinheiro arrecadado vai pagar o credor e o coitado do devedor vai, sim, ser posto no olho da rua aí, né? Mas veja, isso não é a regra, isso é a exceção, mas, sim, existem exceções que permitem, então, a penhorabilidade do bem de família, colocando o devedor no olho da rua. E são duas exceções principais aí. Pessoal, primeira exceção principal. Quando a dívida é oriunda do próprio bem. Quando a dívida for oriunda do próprio bem. E a gente tem dois exemplos. Primeiro exemplo, dívida trabalhista de empregado doméstico. Dívida trabalhista de empregado doméstico. O empregado doméstico é aquele que trabalha em âmbito doméstico, em âmbito residencial. E, portanto, né, se não forem pagos as dívidas, os deveres trabalhistas para esse empregado, ele vai entrar na Justiça do Trabalho reclamando esses direitos, vai ganhar, e aí, como foi em âmbito doméstico, o juiz do trabalho vai poder penhorar a própria casa da pessoa, né, do devedor trabalhista aí, né? E o segundo exemplo é dívida de IPTU, né? IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano, decorrente do próprio imóvel, né? E se não paga o IPTU da casa, a prefeitura vai poder, então, cobrar o IPTU e nessa cobrança vai poder penhorar o próprio imóvel aí, né? E a segunda exceção que a gente tem é referente aí à fiança em contratos de locação. Então, veja que o fiador de um contrato de locação, ele responde pela dívida, claro, porque ele é fiador, e ele não vai ter a proteção de bem de família, né? Então, a casa do fiador pode sim ser penhorado em cobrança de fiança decorrente de contrato de locação. Veja, não é qualquer fiança, né? É só fiança prestada em contrato de locação, né? É só fiança prestada em contrato de locação. Então, o fiador de um contrato de locação, ele é obrigado a pagar a dívida. Se ele não pagar a dívida, o credor, que é o locador, vai poder penhorar a própria casa do fiador aí. E por que essa exceção à empenhorabilidade de bem de família, essa possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação, ela só ocorre em fiança de locação? Porque foi uma exceção trazida pela própria lei de locação, né? A lei 8.245, que é a lei de locação, ela alterou a lei de bem de família, que é a lei 8.009. Então, primeiro veio a lei 8.009, né? Não trazendo essa exceção, mas quando posteriormente sobreveio a lei 8.245, que é a lei de locação alterou a lei 8.009 e previu aí expressamente que a fiança em contrato de locação ela é exceção ao bem de família. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a tutela à vida,
né? Com isso, a gente terminou a tutela à vida. Então, a tutela à vida, ela impõe obrigações negativas, obrigações omissivas, que é não matar. Mas ela também impõe obrigações positivas, que é a garantia de vida digna, garantia, então, de um patrimônio mínimo, através de uma renda mínima, que é o salário mínimo, e através também da proteção de bem de família. Pessoal, e a violação à vida claramente gera danos morais, né? A violação à vida, ela claramente gera danos morais. Primeiro exemplo, nós já vimos aqui na aula passada, que é o famoso dano moral reflexo, né? Primeiro exemplo aí é o dano moral reflexo, né? Ou por ricochete, que é aquele dano moral sofrido não por quem morre, porque esse já morreu mesmo, sofrido, na verdade, pelos parentes e amigos até próximos ao falecido, em razão da perda desse ente querido. O dano moral, né, reflexo ou por ricochete, é o dano moral sofrido pelos parentes ou amigos próximos do falecido, justamente pela perda do ente querido. Então, se alguém mata outrem, os amigos ou parentes próximos desse outrem, pela perda do ente querido, sofrem um dano moral e podem ser, então, indenizados em razão da perda do ente querido. E eu comentei com vocês que a jurisprudência, analisando esse instituto, considera que tem que ser um parente próximo, tem que ser um amigo próximo, em que a pessoa tenha, de fato, contato. E eu comentei com vocês 2 casos que eu tive em que a jurisprudência entendeu que não havia dano moral reflexo ou por ricochete, em razão da inexistência de proximidade desses parentes com aquele que faleceu. Primeiro exemplo foi a ex-esposa, né? Pleiteando indenização pelo falecimento do ex-marido, né? Em que a jurisprudência entendeu que, por ser ex-esposa, e, portanto, divorciados, não havia proximidade suficiente para que se indenizasse a ex-esposa por dano moral aí. E o segundo exemplo que eu comentei com vocês na aula passada foi o pai biológico pedindo indenização pelo falecimento do filho biológico. No entanto, apesar de ser pai biológico, esse pai biológico não tinha nenhuma proximidade com o filho biológico, né? O filho havia sido criado, na verdade, pelo padrasto, e esse filho tinha muito mais proximidade, na verdade, considerava como verdadeiro pai o padrasto, não o pai biológico. Então, o padrasto teve direito à indenização por dano moral pelo falecimento do enteado, em razão da proximidade e pelo fato, na verdade, deles se considerarem mutuamente pai e filho, ainda que não biológico, né? E o pai biológico, de fato, biológico, em razão da não proximidade com o filho, não teve reconhecido o seu direito à indenização por dano moral reflexo ou por ricochete pela perda do filho biológico, né? Então, esse é o primeiro exemplo aí, em que, né, o dano moral decorre aí da extinção da vida, né? Então, levando à morte alguém, seus parentes próximos, eles têm, né, direito aí à indenização por dano moral, reflexo ou por ricochete. E o dispositivo legal que fundamenta esse tipo de pedido, por dano moral, reflexo ou por ricochete, é o artigo 948, inciso 2 do Código Civil. Artigo 948, inciso 2 do
Código Civil aí. E eu peço que vocês depois aí, tendo um tempinho, deem uma lida então no artigo 948, inciso 2 do Código Civil. E esse artigo 948 é o que prevê justamente as indenizações em caso de homicídio, né? Em caso, então, da violação da vida. Agora, pessoal, eu disse para vocês que a proteção da vida, ele não decorre unicamente de uma conduta comissiva, de ceifar a vida, de matar o outro. A violação da vida também decorre aí da não garantia dos meios mínimos necessários para que a pessoa tenha, então, vida digna, né? Tenha vida com dignidade. E a partir dessa ideia é que surge também a segunda possibilidade, né, de proteção da vida e, na verdade, de indenização por dano moral, por violação ao direito à vida e à vida com dignidade, que é o famoso abandono material. Famoso abandono material. O abandono material, ele viola a vida, né? Viola a vida digna e, portanto, ele também gera direito à indenização por dano moral. E ele se dá, por exemplo, quando o pai biológico, ele não procura o filho biológico, ele não se aproxima do filho biológico e não paga alimentos ao filho biológico. Ele não paga alimentos ao filho biológico. E, portanto, resta esse filho biológico a Deus dará, ou a proteção de qualquer outro familiar aí, a manutenção por qualquer outro familiar. E isso claramente gera abandono material pelo pai biológico. E esse pai biológico, então, que não paga alimentos, né, vai ser responsabilizado, então, pelo abandono material. E veja que isso gera responsabilidade na seara penal, porque existe o crime de abandono material, isso gera responsabilidade na seara penal, porque existe o crime de abandono material, mas isso nós não vamos estudar aqui dentro do direito civil, vocês vão ter que aguardar cenas dos próximos capítulos lá na disciplina de direito penal. Mas esse abandono material também gera responsabilidade civil, porque o pai, além de ser condenado de fato a pagar os alimentos, inclusive alimentos em atraso aí, esse pai ele vai poder ser responsabilizado também para fins de pagamento de indenização por dano moral em razão do abandono material e até do abandono afetivo, né? Então, o abandono material gera o dever de pagar alimentos, mas isso já decorria da própria relação familiar. Mas gera também responsabilidade civil, inclusive podendo o pai biológico que não pagou alimentos ser condenado a pagar indenização por dano moral, né, em razão do abandono material e do abandono afetivo aí. E a ideia é justamente, então, indenizar esse menor, esse filho, para que ele tenha, então, materialmente, condições mínimas de subsistência, vida e vida digna, né? Podendo se utilizar desse dinheiro, então, para fins de custeio da sua alimentação, do seu vestuário, da sua saúde, da sua educação, da sua cultura, do seu lazer, né? Permitindo, então, essa proteção em todos os aspectos da vida desse menor, né? Isso é, tipicamente, então, uma tutela da responsabilidade civil, uma tutela da vida, gerando, então, responsabilidade civil e dever de indenizar
o dano moral aí pelo abandono material e abandono afetivo, né? Bastante interessante aí, bastante interessante. Bom, pessoal, com isso nós terminamos a proteção à vida, mas veja que a vida não é o único direito à personalidade que é protegido e cuja violação pode gerar dano moral. A gente também protege a integridade física, né? A gente protege também a integridade física. E, na verdade, nós não estamos limitados a esse aspecto físico. Na verdade, a proteção aqui tem que ser mais ampla, né? A gente protege a integridade física e mental / psicológica da pessoa, né? A ideia é proteger a integridade física, mas também integridade mental e psicológica da pessoa. Não existe apenas violência física, né? A violência, ainda que não seja física, ainda que não tenha reflexos físicos ou corpóreos, ela é também uma violência se atinge aí a mente e o psicológico da pessoa, né? E, portanto, sendo violência, também é passível de gerar indenização por dano moral, né? Também é possível gerar indenização por dano moral. De modo que, veja, castigos físicos, né, como aí o uso da violência física, né, o que ficou conhecido nos meios jurídicos como palmada, mas não é palmada, né? A palmada em si é tranquilo, né? O problema é o exacerbo dessa violência, né? E aí, então, o pai usa pedaço de madeira, borracha, né, vegetal verde aí, né, vara, né, vegetal verde, aquela vara, e para lesar aí, né, numa ideia de transmitir educação, mas que na verdade causa lesão ao filho, né? Isso é uma violência física e isso gera então possibilidade também de indenização por dano moral. Não só o pai, né? Uma briga de rua aí em que uma determinada pessoa parta para agressão física contra outra, isso também gera possível indenização por dano moral, né? E também a violência mental e psicológica. Agora, a violência mental e psicológica, ela acaba, por uma questão de proximidade e prova dessa proximidade, ficando mais limitada mesmo à seara familiar, né? Então, entre cônjuges é possível, né, um relacionamento abusivo, aí marido e esposa, esposa, marido, marido e marido, esposa e esposa, pode gerar também um dano moral, né? E claro que quando se tem aí um hipossuficiente nessa relação, especialmente a mulher, existe até uma normativa própria, que é a famosa Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, né? Própria aí para a proteção da mulher e outros hipossuficientes, tanto vitimadas de forma física, quanto vitimadas de forma mental ou psicológica aí, né? Então, a Lei Maria da Penha, né, ela claramente permite, além da responsabilização penal desse agressor, também a responsabilização civil, né? Também a responsabilização civil. E, claro, né, não só a mulher, mas qualquer ente familiar sujeita a uma violência física, uma violência psicológica, poderá, então, pleitear indenização por dano moral, ajuizando, então, a respectiva ação de indenização civil, né, por dano moral. Então, a gente tutela a integridade física, a gente tutela a integridade psicológica também. Seja em âmbito familiar, seja também fora de âmbito familiar, né? Então, uma briga de rua em que haja lesão a alguém, o causador dessa lesão também poderá ser processado por dano moral. Bom, mas não para por aqui.
porque também é direito da personalidade e, portanto, passível de ser protegido e também cuja violação gera dano moral, a proteção à imagem. A proteção à imagem. Então, se a gente pega uma foto de alguém, né, se a gente pega aí um vídeo de alguém e sem autorização dessa pessoa se utiliza dessa fotografia, dessa imagem, desse vídeo, quem está, então, fazendo essa utilização indevida, sem a devida autorização da pessoa, né, está, então, violando o direito à imagem dessa pessoa, e essa violação ao direito à imagem, claro, gera dano moral. Então, não é possível se utilizar de fotografias, vídeos, imagens livremente, né? Essas imagens são protegidas pela direito da personalidade, e a violação delas gera dano moral. Não é à toa, pessoal, que essas pessoas que participam de reality show, né, essas pessoas que participam de reality show, elas têm que assinar um contrato cedendo o uso da imagem. Do contrário, as grandes emissoras de TV, como a Globo, no Big Brother, ou a Record, na Fazenda, elas não poderiam se valer da imagem dessas pessoas, não poderiam transmitir as imagens dessas pessoas aí. Então, existe um contrato de cessão do direito de imagem, permitindo o uso, e claro, nesse caso, então, ilidindo em tese o dano moral. Mas sem a devida autorização, não pode se utilizar da imagem do outro, sob pena de ser responsabilizado civilmente por indenização por dano moral. Agora, como toda boa regra no direito, né? Como toda boa regra no direito, nós temos aí exceções, né? Nós temos aí exceções. E a grande exceção ao uso ou à proteção ao direito da imagem é se a pessoa ou o fato forem públicos. Se a pessoa ou o fato forem públicos, aí sim é possível se utilizar dessa determinada imagem. Então, respondendo à pergunta da Kitty aí, que ela colocou aí, no caso de imprensa. A imprensa, ela está noticiando pessoas e fatos públicos. Então, nesse caso, para fins de notícia de pessoas ou fatos públicos, a imprensa ela pode se utilizar dessa imagem. Mas, claro, desde que a intenção seja noticiar, comunicar uma pessoa e um fato público. E aí, então, a imprensa tem essa liberdade de uso. Agora, se a pessoa não for pública ou o fato não é público, nem a imprensa vai poder utilizar dessas imagens e, na verdade, nem vai poder noticiar esse fato. Né? E aí, pessoal, que começam os excessos da imprensa, né? Que a gente conhece aí, né, na linguagem dos paparazzo, né? O paparazzo. O paparazzo, ele tira foto, mas em situações não públicas. Então, a pessoa está lá na intimidade dela, com a família dela, né? E o paparazzo pega aquelas câmeras aí, né? Teleobjetivas, e consegue fazer uma fotografia, uma filmagem lá longe aí. Né? Isso não era, apesar de eventualmente ser uma pessoa pública, isso não era um fato público. E aí a imprensa não pode se valer dessas imagens, e se eventualmente a imprensa divulga essas imagens, é possível sim que a pessoa que se sentir lesada pleitear indenização por dano moral pelo uso indevido da imagem. Agora, veja só, se a pessoa está lá num palanque, né, fazendo um comício, ou se a pessoa vem junto à imprensa dar uma entrevista e a imprensa tira a foto, aí
isso não tem proteção nenhuma da imagem, porque se a pessoa está num palanque, ou se a pessoa vai junto à imprensa, se a pessoa dá uma entrevista, a pessoa está, na verdade, ainda que implicitamente, abrindo mão dos seus direitos de imagem aí, né? Abrindo mão dos direitos de imagem. Veja só que interessante. Olha só. Se eu gravo o vídeo e não posto o vídeo na internet, nenhum de vocês aí, mesmo como alunos, vai poder se utilizar do meu vídeo, né? Então, eu gravei a aula aqui, mas eu não postei em lugar nenhum, vocês, alunos, não vão poder se utilizar do meu vídeo. Vocês podem até estudar com base no vídeo, com base na aula, mas não vão poder reproduzir esse vídeo, não vão poder postar em algo público esse vídeo, não vão poder fazer nenhum tipo de adulteração desse vídeo aí, porque esse vídeo está protegido pelos direitos à imagem, né? Eu gravei, mas eu não postei. Então, eu mantive comigo os meus direitos de imagem. Agora, claro, quando eu gravo esse vídeo e eu mesmo posto esse vídeo no YouTube, aí vocês vão poder se utilizar desse vídeo, vão poder reproduzir esse vídeo, né? Vão poder editar o vídeo, mas desde que não gere alteração de conteúdo, né? Vocês não podem alterar o conteúdo, que eu disse. Vocês podem editar o vídeo para que fique menor, para que fique numa parte específica, né, livremente, desde que não gere alteração de conteúdo. Mas isso porque eu mesmo postei o meu vídeo no YouTube, tornando esse vídeo público e, consequentemente, eu mesmo abrindo mão do meu direito de imagem aí. Mas se eu não tivesse postado, o vídeo seria restrito, né? O vídeo seria restrito, vocês não poderiam reproduzir, vocês não poderiam editar esse vídeo aí por conta dos direitos da imagem, né? Então, a grande exceção a direito à imagem é a publicidade dessa imagem. Se a própria pessoa, então, torna aquela imagem pública ou faz essa gravação, a imagem em um local público, aí você não tem tutela direito à imagem, né? Mas, do contrário, né, se não é algo, não é uma pessoa pública ou não é algo que a pessoa quis que seja tornado público, tem proteção à imagem e nem a imprensa vai poder se valer dessa imagem aí. Pessoal, um caso muito interessante, né, que ficou conhecido aqui no Brasil como proteção do direito à imagem, né, proteção ao direito à imagem, dois exemplos, na verdade. Primeiro exemplo foi o caso da Daniela Sicarelli, né? O primeiro exemplo foi o caso da Daniela Sicarelli. Ela estava com o namorado dela numa praia, não era uma praia movimentada, mas não era propriamente uma praia deserta, né? E ela adentrou com o namorado no mar e havia fotógrafos aí nessa praia com lentes teleobjetivas e eles então fotografaram a Daniela Sicarelli em posições que indicavam relação sexual com o namorado no mar em uma praia pública, E essas imagens aí foram disponibilizadas na internet, inclusive vídeos dessa possível relação sexual no YouTube, né? E a Daniela Sicarelli, então, ela entrou com uma ação de indenização por dano moral contra esses fotógrafos e contra o próprio YouTube, que na verdade não tem personalidade jurídica, é representado pelo Google, né? É representado pelo Google. Aí, o YouTube é do Google, né? Foi comprado pelo Google. E a Daniela Sicarelli ganhou e perdeu. Ela ganhou o direito de ter essas imagens retiradas, né? Ela ganhou o direito de ter essas imagens retiradas, né, do ar. Porque a manutenção dessas imagens geraria violação reiterada do seu direito à imagem. Então, ela ganhou o direito de retirar essas imagens do ar. E o YouTube, Google e o YouTube e qualquer outro meio ou site de internet foi obrigado a retirar essas imagens do ar.
Mas a Daniela Sicarelli, ela não ganhou direito à indenização por dano moral, porque o TJ daqui de São Paulo entendeu que se a Daniela Sicarelli e o namorado, então, se propuseram a ter essa relação sexual numa praia que é um ambiente público, eles, na verdade, abriram mão da tutela à imagem. Eles têm direito de não ter essa imagem reiteradamente veiculada, então foi retirada do ar. Mas eles não têm direito à indenização por dano moral, porque eles próprios se propuseram a praticar esse ato em local público. Então eles próprios abriram mão ao direito à imagem e à tutela indenizatória aí, né? Então eles não tiveram direito à indenização por dano moral. O segundo caso que eu queria comentar com vocês ocorreu aí naquele programa Pânico na TV, né? Aquele programa Pânico na TV, em que havia um quadro em que se colocava anões, né? E se colocava também as assistentes de palco, né? Que eles chamavam de paniquetes, em trajes mínimos, e ambos, os anões e as paniquetes, em situações vexatórias, né? Em situações vexatórias, violando, então, o direito à imagem. E esse caso foi interessante, porque quem promoveu a ação contra o Pânico na TV foi o Ministério Público do Trabalho, né? Foi o Ministério Público do Trabalho. E a Justiça, então, condenou o Pânico a parar com esse quadro, né, parar com esse quadro, não mais podendo colocar os anões e as paniquetes em situações vexatórias, né, aí. E o interessante é que, ouvidos no processo judicial, os anões e as paniquetes concordavam com aquela situação, né, porque eles eram remunerados e diziam que bem remunerados aí, né. Então, isso dava um destaque à imagem deles, pagando em contrapartida essa remuneração, né, pagando em contrapartida, né, remunerando aí financeiramente e projetando a imagem, permitindo que eles fizessem outros trabalhos, né, Então, eles queriam, sim, manter essa situação. Só que a Justiça entendeu que isso não era possível, né? A Justiça entendeu que isso não era possível porque violava, sim, direito à imagem, né? E o direito à imagem e o direito trabalhista são indisponíveis e, portanto, ainda que o empregado quisesse, ele não poderia concordar com essa situação. Essa situação configurava ilícito. E o Pânico, então, foi obrigado a suspender esse quadro, né? Mas, como as próprias vítimas, que eram os anões e as paniquetes, concordavam com aquela situação, não houve condenação e indenização por dano moral, né? Não houve condenação e indenização por dano moral. E a terceira situação que eu queria comentar com vocês o caso da Xuxa, né? A Xuxa gravou um filme, né, no começo da carreira dela, ela gravou um filme em que ela tem cenas de nudez com um menor de idade, né? E, posteriormente, a Xuxa entrou na Justiça requerendo aí o recolhimento desses filmes, né? O recolhimento desses filmes. Recolhimento porque ela foi gravada em fita, né, VHS, e, portanto, podia recolhendo a fita, recolhia o filme. E a Xuxa perdeu, né? A Xuxa perdeu, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que, como foi um filme, né, gravado pela Xuxa, em que ela foi remunerada, em que ela concordou com aquilo, e que, sendo um filme, tinha finalidade também cultural, não era possível, houve cessão do direito de imagem, e, portanto, não era possível o recolhimento desses filmes, né? Então, a Xuxa não conseguiu nem o recolhimento, não conseguiu nem a tirada do ar, né, nem a proibição de exibição desse filme,
em razão dela ter previamente concordado, que foi algo consentido, que foi documentado, que ela foi remunerada aí por conta disso. Então, não teve retirada do ar, e se não teve nem retirada do ar, não teve também, claro, indenização por dano moral, o que a Xuxa nem pleiteou, né? Ela nem pleiteou a indenização por dano moral. Ela só pleiteou a retirada do ar. Agora, pessoal, nessas situações, então, em que não se tem publicidade, que não é uma pessoa pública, que não é um fato público, o uso indevido da imagem, ele gera indenização por dano moral, né? Então, no caso aí, de se eu não publicar o meu vídeo, eu não postei o meu vídeo, e alguém se utilizar do meu vídeo, mesmo que não tenha finalidade econômica, mas se alguém se utilizar do meu vídeo, eu vou poder pleitear dano moral em razão do uso indevido da minha imagem aí, né? Vou poder pleitear dano moral pelo uso indevido da minha imagem, né? E claro, né, a utilização de fotografias, né, sem a devida autorização ou ao menos sem citar a fonte, ela gera também possibilidade de indenização por dano moral. Pessoal, a Emanuele colocou aí, e nos casos em que o youtuber grava vídeo de trollagem dentro de mercado, se for local público, né, em regra, não tem uso indevido da imagem, né, porque foi em local público. Agora, se, mesmo sendo em local público, o uso dessa imagem aí for de forma vexatória, é possível indenização, mas veja que não pelo uso indevido da imagem, mas pela violação à honra. Então, se o YouTube grava em local público, se é em local público e se utiliza dessa imagem, não tem indenização por violação à imagem. Porém, se essa gravação é uma trollagem a alguém, aí é possível indenização, mas não por violação à imagem, mas sim por violação à honra, né? Então, tem que mudar o fundamento. Se a pessoa, então, que aparece nesse vídeo, em que ela é trollada por esse vídeo, pede indenização por dano moral pelo uso indevido da imagem, ela vai perder, porque foi local público. Ela tem que fazer o pedido correto, ela tem que pedir indenização por dano moral pela violação à honra. Não foi o uso da imagem que gerou violação ao dano moral, foi a trollagem, e a trollagem viola não a imagem, viola a honra, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes você faz um pedido aí, você faz o pedido errado e perde a indenização por besteira, né? Se gravou em local público, não tem direito à imagem, foi local público, você está em local público, você se colocou no local público e você foi gravado aí, então, em tese, não tem uso indevido da imagem, né? Mas a trollagem em si vai violar a honra, né? Que é o que a gente precisa estudar agora, né? Que é o último direito à personalidade, que é o direito à honra. Pessoal, o direito à honra, ele se subdivide em honra subjetiva, né, e honra objetiva. A honra subjetiva é o conceito, né, o conceito que a própria pessoa tem de si mesmo, né? O conceito que a própria pessoa tem de si mesmo aí. Enquanto que a honra objetiva é o conceito que a sociedade tem referente a determinada pessoa. Então, enquanto a honra subjetiva é um conceito interno à própria pessoa, né, a honra objetiva é o conceito que é um conceito externo, né? Porque é o conceito que a sociedade tem de determinada pessoa. E por que é importante a gente fazer a diferenciação de honra subjetiva e honra objetiva? Porque existem fatos que têm a aptidão de violar ambos, tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva. Viola ambos, tanto honra subjetiva quanto honra objetiva. Contudo, existem fatos que só violam um dos dois.
ou só viola a honra subjetiva, ou só violam a honra objetiva. E isso vai ser importante porque se o fato atinge tanto a honra subjetiva quanto a honra objetiva, o dano é maior. E se o dano é maior, a indenização, que é calculada com base no dano, também vai ser maior. Agora, se o fato não tem a aptidão de violar os dois, e viola, na verdade, apenas um dos dois, ou a honra subjetiva, ou só a honra objetiva, o dano vai ser menor. E se o dano vai ser menor, a indenização que é calculada com base no dano também vai ser menor. Né? Então, a gente tem que saber essa diferenciação em honra subjetiva e honra objetiva, na verdade, para conseguir entender a extensão do dano. E somente entendendo a extensão do dano é que a gente vai, então, conseguir quantificar de forma correta a indenização, porque a indenização ela é sempre calculada com base na extensão do dano. Bom, pessoal, honra subjetiva é a violação do conceito interno que a própria pessoa tem de si mesmo. E a violação, então, da honra subjetiva, ela é feita aí com base em xingamentos, né? Então, se vem um terceiro e xinga determinada pessoa, ainda que esse xingamento não é tornado público, né? Não é tornado público, mas é sim proferido diretamente àquela pessoa e só àquela pessoa, esse xingamento, essa ofensa, ele tem o condão de violar a honra subjetiva e, portanto, permite aí o pedido de indenização por dano moral, mas pela violação apenas da honra subjetiva. Agora, veja só, se esse xingamento, essa ofensa, ela atinge a pessoa, causando violação à honra subjetiva, mas ele é tornado público de modo que ele chega ao ouvido de várias outras pessoas, além da violação à honra subjetiva, a gente tem também violação à honra objetiva. E, além da indenização por dano moral pela violação à honra subjetiva, a gente vai ter também direito à indenização por dano moral pela violação da honra objetiva. Aí. E, consequentemente, um xingamento, então, que é tornado público, ele gera um valor de indenização também muito maior, né? Também muito maior. Agora, pessoal, é possível que se tenha violação à honra objetiva sem violação à honra subjetiva, sem que a pessoa seja ofendida, sem que ela seja considerada ofendida, ou sem que ela se considere ofendida. É o caso, por exemplo, não de xingamento, mas de negativação do nome dessa pessoa, do apontamento do nome dessa pessoa junto às entidades protetivas de crédito, como Serasa, como SCPC. Esse apontamento, como é uma entidade pública, né, no sentido de que essa informação é tornada pública, ainda que a pessoa não se sinta ofendida por ter o seu nome negativado, a negativação torna essa pessoa, ou imputa essa pessoa, a alcunha de mal pagadora perante a sociedade em que ela vive. E é por isso que a negativação indevida do nome da pessoa junto ao SCPC, junto ao Serasa, ainda que não haja violação de honra subjetiva, ou seja, ainda que a pessoa não se sinta propriamente ofendida, o nome dela é tornado público como má pagadora. E, portanto, ela faz sim jus à indenização por dano moral em razão da violação à honra
objetiva. No exemplo da Manuele, né, a pessoa foi trollada, né? A pessoa foi trollada, né? Provavelmente, nesse caso, há violação de ambas as honras. Tanto a violação da honra subjetiva, porque se ela foi trollada, ela de alguma forma foi ofendida, né? E como ela foi trollada aí em um ambiente público, dentro de um mercado, para todo mundo ver, isso foi publicado no YouTube, isso também, né, ao ser tornado público, gera violação da honra objetiva, né? Gera violação à honra objetiva. De modo que, mesmo que essa trollagem não seja propriamente algo ofensivo, né? Mesmo que essa trollagem não seja propriamente algo ofensivo, tudo bem, não sendo ofensivo, não tem violação à honra subjetiva, mas pelo simples fato de ser em local público, isso viola a honra objetiva e gera, portanto, possibilidade de pleitear indenização por dano moral. Bom, pessoal, nós estudamos os direitos da personalidade e, sendo direitos à personalidade, claramente a violação deles gera um dano moral. Agora, o problema é o seguinte: pessoa física tem direito à personalidade. Pessoa natural, nós seres humanos, temos direitos à personalidade. E temos também direito à indenização por violação dos direitos da personalidade. Agora, será que uma pessoa jurídica tem direito da personalidade? E será que uma pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral? E será que uma pessoa jurídica, então, tem direito à indenização por dano moral? Não sei. Essas perguntas a gente vai responder, então, depois de um intervalo aí. Pessoal, então a gente para por aqui, né? Fazendo um intervalinho aí, e a gente volta, então, depois do intervalo, para analisar justamente a existência ou não de direitos da personalidade da pessoa jurídica, da existência ou não de dano moral à pessoa jurídica e a existência ou não de indenização por suposto dano moral à pessoa jurídica. Interromper a gravação, mas a gente continua em caso de dúvida e comentários de vocês.